Iremos agora resolver as atividades do capítulo de número 11 de sua apostila 3, que trata do lançamento oblíquo. Vanks, o que é que tem de importante a gente lembrar no lançamento oblíquo? Seria muito importante você lembrar que o lançamento oblíquo ele tem um movimento simultâneo em duas direções distintas, na horizontal e na vertical. Lembrar também que na horizontal a velocidade ela é constante, o movimento, portanto, caracteriza-se como movimento uniforme. Na vertical, o movimento ele possui aceleração, que é a atuação direta da gravidade, fazendo com que, com o passar do tempo, a velocidade aumente. Então, na horizontal, movimento uniforme. Na vertical, movimento uniformemente variado. Também é importante lembrar que no plano horizontal, as relações matemáticas que a gente precisa trabalhar são muito simples de entender. Se você quiser saber quanto que é a velocidade no plano horizontal, basta multiplicar a velocidade inicial pelo cosseno. Se você quiser descobrir o alcance, faça Vx vezes o tempo. Dê uma olhadinha nessa ilustração aqui embaixo, esse movimento que eu trouxe para você. Olha a posição do canhão, por favor. Olha a posição do canhão. A posição do canhão, ela vai alterar o alcance máximo. Perceba que dependendo do ângulo aqui em cima que a gente considerar, dependendo do ângulo que ele utiliza, você vai ter um alcance maior ou menor. Vanks, quando é que eu tenho um alcance máximo? O alcance máximo acontece quando o ângulo que você tem de lançamento for de 45 graus, tá? 45 graus é o que permite a você o máximo. Levantar demais, o alcance é pequeno, ok? 45 graus. Também lembrar para você que no plano vertical, conforme essa imagem que eu estou trazendo para você, no plano vertical nós temos uma variação de velocidade. No movimento inicial, até aqui, bem aqui em cima é o que, Vanks? Isso aqui é a altura máxima. Até aqui, o movimento nosso é retardado. A velocidade, inclusive, vai diminuindo. Daqui para frente, o nosso movimento é acelerado. Quem é que é a nossa aceleração? É a gravidade. Aqui, ela é negativa. Aqui, ela é positiva. Aqui, a velocidade vai diminuindo. Aqui, a velocidade vai aumentando. Estas são as características. Como é que eu calculei a velocidade no eixo X? Eu peguei a velocidade inicial e multipliquei pelo cosseno. E no eixo Y? Farei a mesma coisa, só que ao invés de cosseno eu vou usar seno. Como é que eu faço para calcular o tempo que gasta para subir? O tempo de subida é igual à velocidade inicial vezes o seno dividido pela gravidade. O tempo de descida é igual ao tempo de subida. O tempo total você multiplica por 2. É o tempo de subida vezes 2, tá? Não esqueça disso, porque o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Na altura máxima, eu queria lembrar para você, na altura máxima continua tendo a gravidade. O que a gente tem na altura máxima é a velocidade no eixo vertical zerar, porque a do eixo horizontal permanece. Feita esta revisão, a gente já tem condições de lembrar com você, por exemplo, o comportamento no gráfico. Veja lá, está aqui o ângulo, tá? Aqui você tem o lançamento, tá aqui o ângulo dele, a inclinação. Você vai pegar esse V0, vai transformar no VY e vai transformar no VX. Aqui, movimento uniforme. E aqui, movimento uniformemente variado. É assim que você deverá proceder. Então, vamos lá. Como é que eu faço para conseguir o VY? Multiplique pelo seno. E o X? Pelo cosseno. Olha lá. Olha como é que acontece. Está aqui o ângulo, tá vendo? Que eu acabei de mostrar para você. À medida que você vai, olha aqui, que você vai multiplicando por seno e cosseno, você vai entender que existem dois movimentos simultâneos, um na vertical, outro na horizontal. Olha aqui o comportamento, veja. Olha lá o que está acontecendo, tá vendo? Esse corpo vai atingir a altura máxima e começa a descer. É assim que a gente tem. Neste caso, é necessário que você compreenda que no movimento até aqui, na altura máxima, eu começo com aceleração negativa e a velocidade diminuindo. Daqui para baixo, eu vou ter aceleração positiva e a velocidade aumentando. Tá? Gravidade é positiva. Algumas considerações. Movimento vertical é retardado até a altura máxima, depois acelerado. A componente horizontal é movimento uniforme. No movimento horizontal e vertical, nós temos independência entre os movimentos, tá? E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Vamos agora fazer as nossas questões. Lá na página de número 10, ele começa falando... não, ainda tem mais uma observação. O movimento vertical é retardado e depois acelerado.
A componente horizontal é uma constante. O movimento horizontal e vertical são dependentes. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Agora eu vou trazer para vocês as atividades da página de número 10. Eu vou até deixar aqui perto de mim o texto original, porque às vezes a gente pode ter digitado de maneira inadequada. Vamos lá. Sobre o lançamento oblíquo, assinale VOF. Primeiro item. A velocidade de um objeto lançado obliquamente pode ser decomposta em duas velocidades, horizontal e vertical. Só que a horizontal é movimento uniformemente variado e vertical movimento uniforme. O que é que você acha? Vamos pensar juntos? Qual é a velocidade que é movimento uniforme? É a horizontal. Qual é que é uniformemente variado? É a vertical. O que é que o autor fez aqui? Inverteu. Então isso aqui é falso. Ele trocou, ó. Ele trocou. Isso aqui é da vertical e esse aqui é da horizontal. Letra B. A velocidade na direção horizontal, que é a direção X, é uniforme, pois não está submetida a nenhuma aceleração. Certo? Certíssimo. Não temos aceleração no eixo horizontal. Terceira afirmação. Na altura máxima, a velocidade vertical é igual a zero, restando apenas a velocidade horizontal. Lembra-se, quando a gente chega lá na altura máxima, quando a gente chega aqui, esse nosso amiguinho Y é zero. E esse nosso amiguinho X, ele é constante, ele continua, você continua indo para frente. O que você faz na altura máxima? Zerar o eixo Y. Então, na altura máxima, a velocidade vertical é zero, restando apenas a horizontal. Certo. Vamos para a letra D. Na altura máxima, o modo da aceleração é igual a zero, já que a velocidade vertical é zero. Velocidade vertical lá em cima é zero? Sim. Zero a aceleração? Será que zero a aceleração? Deixa de existir gravidade? Não. Continua tendo gravidade. De quanto? De 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra D, meus amigos, nós temos uma alternativa falsa. E a letra E, para fecharmos a questão de número 1, a aceleração a qual o corpo está submetido no lançamento oblíquo é a aceleração da gravidade, que possui módulo na Terra de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui está certo? Está. Na verdade, a gente teria que ser mais criterioso e falar que era 9,81, 9,8, mas ninguém trabalha dessa forma, a gente adota 10 para facilitar a sua compreensão e efetuar os seus cálculos. Então, página 10, a atividade seria falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Veja o que está acontecendo aqui na página de número 11. O que é que você está observando aqui? Você está vendo um jogador de futebol fazendo um chute. Vamos, antes de olhar para a questão, entender isso aqui. Vou riscar aqui tudo. Olhe para mim. Olhe para cá. Isso aqui é a altura máxima. Daqui até aqui, o movimento é retardado. Daqui, da altura máxima para frente, o movimento é acelerado. Eu tenho uma velocidade no eixo X. Eu tenho uma velocidade no eixo Y. No eixo X, movimento uniforme. No eixo Y, movimento uniformemente variado. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O alcance máximo é obtido se eu lançar com um ângulo de 45 graus. Veja o tanto de informações que a gente tem só olhando para um desenho. Que interessante, né? E aí, o que é que ele quer que a gente faça? Ele vai te dar algumas afirmações e você vai analisar quais são verdadeiras ou falsas. Olha lá. Testando seus conhecimentos, na página número 11, ele diz assim: supondo que numa partida de futebol, um goleiro, ao bater um tiro de meta, chute a bola, imprimindo uma velocidade V0, cujo vetor forma um ângulo alfa com a horizontal. Está aqui o ângulo. Vem aqui. Desprezando a resistência do ar, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. É nula a velocidade lá em cima, na altura máxima? O que a gente aprendeu? Apenas V0y igual a zero, pois Vx é o que, amigos? Constante. Portanto, esse primeiro item seria o quê? Falso. Vamos para o segundo. A velocidade inicial, está dizendo aqui, a velocidade inicial, V0, pode ser decomposta segundo direções horizontal e vertical. Você faz isso? Faz. Aqui é quem? V0y e aqui você joga quem?
o Vx. Pronto. Verdade isso? Muito verdade. Esses movimentos são simultâneos? Sim. E são independentes? Sim. No X, movimento uniforme. No Y, movimento uniformemente variado. Terceira afirmação. A terceira afirmação diz o que para nós? No ponto mais alto da trajetória, é nula a aceleração da gravidade. Isso aqui eu comentei agora há pouco quando eu desenhei a altura máxima. A gravidade deixa de existir, amigos? Não, a gravidade continua existindo. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse item 3 aqui para nós seria um item falso. E para terminar a análise das alternativas, a questão de número 1 traz o item 4. No ponto mais alto da trajetória é nulo o valor de Vy. Aí sim. Lá em cima, você só anula o vetor vertical, porque o vetor horizontal ele é constante o tempo inteiro. Procure uma alternativa que tenha como corretas os itens 2 e 4. E você ia marcar o que aqui? Itens 2 e 4, eles estão na letra C. Continuidade aos nossos exercícios, a questão número 2 diz o seguinte: uma bola descreve o lançamento oblíquo, conforme indicado na figura a seguir. A bola foi lançada com a velocidade v, com ângulo em relação ao solo. A velocidade inicial da bola pode ser decomposta no eixo x e no eixo y. E sobre o movimento citado, complete a tabela. Observe que nós temos aqui um atleta que está dando um chute na bola. Que ponto é esse que eu estou riscando? Isso aqui é a altura máxima. Aqui o movimento retardado, nessa segunda parte acelerado, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O que nós vamos ter que fazer? Para a gente descobrir Vx e Vy, a gente precisa lembrar das relações. Quais são as relações que a gente utiliza? Para que a gente não esqueça, Vx, o nosso amigo Vx, é V0 vezes o cosseno do ângulo. O Vy é V0 vezes o seno do ângulo. Então, eu vou começar aqui pelo Vx. Vamos lá. Vx, está aqui a velocidade inicial, está ali o ângulo. Vamos fazer aqui esse primeiro. Eu vou marcando aqui, vou riscando para que você observe, tá bom? Vx é igual a V0 vezes cosseno do ângulo. No caso aqui, o ângulo é 30 graus. Então, o meu Vx vai ser... Quanto que é a velocidade que a gente possui? 50. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quando você dividir 50 por 2, você vai encontrar 25. Então, aqui ficaríamos com 25 raiz de 3. Então, aqui o primeiro espaço a ser preenchido, 25 raiz de 3 metros por segundo. Beleza? Vamos, como é que você vai fazer o V0y? Da mesma maneira. V0y vai ser V0, só que aqui eu vou usar quem? O seno de 30. V0y vai ser igual a velocidade, que é 50 vezes meio. Quando eu fizer 50 vezes meio, é a mesma coisa de dividir 50 por 2, né, meus amigos? Isso aí vai dar quanto? 25. Você vem aqui e coloca 25 metros por segundo. A primeira linha já foi. Vamos para a segunda linha agora. Na segunda linha, eu quero velocidade inicial, quero Vx e eu tenho V0y. Então, você vai ter que fazer por aqui. Você tem que utilizar o V0y como a sua referência. Olha só, presta atenção como fica fácil. V0y é V0 vezes o seno de que ângulo? Na segunda linha, você está trabalhando com quem? Com 60 graus. Então, você vai fazer assim, ó. V0y, que é quanto? 150, é igual a V0 vezes o seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Este 2 deve passar multiplicando. Vai ficar 300 igual a V0 vezes raiz de 3. Você passa a raiz de 3 dividindo, igual a V0. Vamos, o que é que vai acontecer aqui? Nesse tipo de exercício, amigos, se o espaço é reduzido, eu vou fazer o cálculo aqui do lado, depois eu apago. Você tem que racionalizar. Racionalizar uma fração como esta é multiplicar tanto em cima como embaixo pela própria fração. Veja o que é que vai acontecer. 300 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Aí você cancela o 300 com 3 e fica com quanto? Com 100 raiz de 3. Então, esse nosso amiguinho aqui valeria 100 raiz de 3. Você viria aqui no V0, né? E colocaria 100 raiz de 3. Nesse primeiro quadro aqui, ó. 100 raiz de 3 metros por segundo.
Espero que você tenha compreendido a racionalização. Você repete em cima e embaixo a fração, multiplica, ó, 300 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3, simplifica o 300 com 3, beleza? Por que eu estou tendo que mostrar isso aqui de novo? Porque o espaço eu necessito, porque são muitos cálculos, e as racionalizações eu vou fazendo e vou apagando, tá bom? Qualquer dúvida, você dá um grito, que a gente para e refaz para você. O que você vai fazer agora, Vanks? Vou fazer o Vx. Vx é V0 vezes cosseno do ângulo. No caso aqui, o ângulo que eu estou trabalhando é 60. Eu estou na segunda linha, presta atenção. Vx é igual a 100 raiz de 3 vezes... Quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Quando você dividir 100 com 2, quanto é que vai dar aqui? 50 raiz de 3. Maravilha. 50 raiz de 3. Aí está o próximo valor que eu tinha que preencher. Vamos agora fazer o quê? Eu agora, amiguinho, vou fazer na terceira linha. Vou separando aqui os espaços para que a gente possa raciocinar juntos. Eu vou fazer na terceira linha. O que é que você tem lá na terceira linha? Você tem o Vx e o V0. O que é que você vai fazer? Descubra o seno, descubra o cosseno, ou seja, descubra o ângulo. Então vamos fazer o Vx aqui para ele, ó. Vx igual a V0 vezes o cosseno do ângulo. Quanto é o Vx? 70. Quanto é o V0? 70 raiz de 2. Vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo. Eu vou passar esse 70 raiz de 2 dividindo. Quando eu passá-lo, eu vou cancelar aqui, ó. O que é que sobrou? Sobrou 1 sobre 2 igual ao cosseno. 1 sobre raiz de 2. Vantos, o que é que você vai fazer? Meu cosseno vai ser igual a quem? 1 sobre raiz de 2, veja o que eu vou fazer. Eu vou racionalizar como eu fiz com o 300. Como é que você vai fazer aqui? Multiplique em cima por raiz de 2 e embaixo. 1 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 2. Raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz de 4. Quanto que é raiz quadrada de 4, amigos? 2. Então o seu cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2. Pergunto a você. Eu vou apagar a racionalização. Quem é o ângulo que o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Eu já ia respondendo para você antes da hora. 45 graus. Quando eu vou na tabelinha dos ângulos, e ele foi dado no exercício, o cosseno que é de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então é esse aqui, ó, 45 graus, você já preenche. O que é que fica faltando na terceira linha? Vanks, o que está faltando na terceira linha é o V0y. Como é que eu faço? Multiplico com o seno. V0 vezes o seno. De que ângulo? Do que você achou, 45. V0y vai ser igual. V0 é 70 raiz de 2. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Olha o que vai acontecer. 70 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4 sobre 2. Amigos, quanto é raiz quadrada de 4? Vanks, raiz quadrada de 4 é 2. Então, você vai poder simplificar? Vou. Então, ó, cancelo, cancelo. Quanto é o nosso V0y? O nosso V0y seria 70. 70 metros por segundo. O que é que falta para a gente? Vanks, está faltando só a última linha. A última linha trabalha com que ângulo? Com 60. Então, vamos lá. O que é que você vai fazer aqui? Vx. Como é que você vai fazer o Vx? Vamos procurar aqui o Vx primeiro, ó. Vx é igual a V0 vezes cosseno. De que ângulo? 60. Vx vai ser igual a quanto? Ah, Vanks, eu não tenho V0. Então, não vai dar para fazer por aqui, tá, meus amigos? Eu vou apagar. Não tem como fazer por aqui. Ih, Vanks, e agora? Calma. Você tem o V0y, beleza? Você tendo V0y, você acha a velocidade inicial. Veja o que eu vou fazer. Preste atenção. V0y é igual a V0 vezes seno de... Quantos graus tem ali? 60 graus. Deixa eu apertar um pouquinho mais. 160. Quanto é o V0y? 120. Igual a V0 vezes raiz de 3 sobre 2. Passa este 2 multiplicando. Para que você vai fazer isso, Vanks? Para eu poder fazer o cálculo, né, pessoal? Eu tenho que passar o 2 multiplicando. Vai ficar quanto? 240 igual a V0 vezes raiz de 3. Essa raiz de 3 passa dividindo. De novo, eu estarei diante de uma situação de racionalização. Vanks, como é que você vai fazer? Como é que a gente faz? A gente multiplica em cima e embaixo pela raiz. Eu vou fazer neste espaço reduzido que eu tenho aqui. Preste atenção que eu estou falando para você. E depois eu vou apagar a racionalização.
240 sobre raiz de 3, você multiplica em cima e embaixo pela própria raiz, que vai ficar 240 raiz de 3. Raiz de 3 vezes essa raiz de 3 aqui vai dar raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. O 240 dividido por 3, caro amigo, dá 80. Então, esta velocidade inicial vai ser 80 raiz de 3. Então, você vem bem aqui e coloca 80 raiz de 3 metros por segundo. Eu vou apagar esse pedacinho da racionalização, como eu venho fazendo desde o início, e vou agora buscar o último dos valores. Quem é o último dos valores? É o Vx. Vanks, que questão longa. Meus amigos, sabe quantos cálculos nós já fizemos? 7. Observe aqui, ó. 2, 4, 6, 7. Esse é o 8º cálculo. 8 cálculos numa só questão. Como é que eu vou fazer o Vx? V0 vezes cosseno de quantos graus? 60. Vx vai ser igual. Quanto é o V0? 80 raiz de 3. Quanto é o cosseno de 60? Meio. Essa aqui ficou fácil, porque 80 dividido por 2 vai dar quanto? 40. 40 raiz de 3 seria a sua resposta. Bem aqui, ó, 40 raiz de 3 metro por segundo. Falo para você, essa questão é muito bonita. 8 perguntas numa só, um pacotão aqui para você. A questão que vem agora, que é a questão de número 3, ela traz para a gente uma imagem. Eu, quando jovem, vivi aqui no Brasil uma situação que era uma febre pelo vôlei. À época, se você conversar com seus pais, eles vão lembrar disso. A seleção brasileira de voleibol, ela despertou o interesse pelo vôlei no Brasil. E dentre esses atletas, tinha um jogador chamado Bernard, que fazia um saque chamado Jornada nas Estrelas, que a bola subia muito, em média 20 metros de altura, e aí facilitava para o time dele e dificultava a recepção do adversário. E essa imagem ela tenta traduzir como é que era esse saque. E a questão de número 3 diz assim: ganhou destaque no voleibol brasileiro a jogada denominada Jornada nas Estrelas, na qual a bola arremessada de um lado da quadra sobe cerca de 20 metros de altura, antes de chegar ao adversário do outro lado. Quanto tempo em segundos a bola permanece no ar? Bom, eu posso, porque na vertical é movimento uniformemente variado, tá? Eu vou até aproveitar o que a gente aprendeu lá nos lançamentos verticais e horizontais. Na vertical, como é um movimento uniformemente variado, eu posso descobrir a altura utilizando a relação GT2 sobre 2. Com esta relação, já que você conhece a altura, que é 20, você vai fazer assim, ó, 20 igual... Quanto é a nossa gravidade? 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Passo 2 multiplicando. 40 igual a 10t ao quadrado. O que você vai fazer com este 10? Você vai passá-lo dividindo. 40 dividido por 10 é igual a t ao quadrado. 4 igual a t ao quadrado. Você vai trocar esse 2 do t pela raiz quadrada. Vai ficar raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Que beleza, Vanks. Minha resposta é 2 segundos. Cuidado, não é. Cuidado. Não entendi. Você fez o cálculo, achou o t 2 segundos e mandou eu ter cuidado? Sabe por quê? Isso aqui, meu caro amigo, é o tempo de subida. Ele perguntou quanto tempo a bola permanece no ar. Para permanecer no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Oh, maravilha, ó. Então esse moço aqui vale 2, o outro vale 2 também. Então a sua resposta, 4 segundos. Olha que questão capciosa. Uma alternativa, 2 segundos, você não iria marcar. Essa questão não tem alternativa, mas eu estou alertando que o tempo que permanece no ar é a subida mais a descida. Resposta da questão número 3, 4 segundos. Cuidado. Lá na questão de número 4, ele fez uma pergunta para nós, dividida em 4 itens. Para nós é fácil, que agora há pouco nós fizemos um com 8, né? A questão 2 tinha 8 perguntas. Então aqui diz o seguinte: um objeto é lançado obliquamente do solo com velocidade inicial de 50 metros por segundo, em relação à horizontal. Desprezando a resistência do ar, determine o que se pede. Qual instante que atinge a altura máxima? Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó, Vy é igual a V0y menos GT. Vanks, de onde vem essa equação? Daqui, ó. Lembra dessa equação? V igual a V0 mais AT? O V meu vai ser na vertical, é o Vy. Velocidade inicial, V0y. Por que você trocou mais por menos? Porque você está subindo. Aceleração é gravidade, mas você vai ter que colocar o sinal negativo, tudo bem? E aí o que você vai fazer? Muito simples, olha como é fácil. Primeiro, você tem que lembrar
como é que calcula V0y. Como é que a gente faz isso? Então, nós fizemos bastante hoje já na questão 2. É V0 vezes quem? Vezes o seno do ângulo. Não esqueça disso. Então, o seu V0y, para efeito de cálculo, vai ser 50 vezes quanto? Vezes 0,6. Então, o seu V0y vale 30, tá? Guarda esse número que vai ser muito importante em outros exercícios. Vem aqui e substitua. Lá em cima, quando você chega na altura máxima, o que é que acontece na altura máxima? O seu Vy é zero. Porque quando você chega na altura máxima? Você chega na altura máxima quando você zera a velocidade. Então aqui vai ficar como? 0 igual a 30 menos 10t. Você vai jogar o 10t para o primeiro membro positivo. Se 10t vale 30, você vai passar o nosso amigo 10 dividindo e você vai achar a resposta do primeiro item. O tempo que atinge a altura máxima vai ser 30 dividido por 10. Vai ser quanto? 3 segundos. Se eu tivesse perguntado assim, quanto tempo esse objeto vai permanecer no ar? Até ele subir e voltar para o primeiro ponto que ele saiu, ia ser 3 segundos na subida e 3 na descida. Fique atento com essas perguntas, viu? Letra B, o que é que ele pediu para ler para nós na letra B? Qual a altura máxima? A altura máxima a gente faz como? H igual a GT2 sobre 2. Essa é fácil. Essa daqui não vai dar nem necessidade de procurar nada, né? Aqui é diretão. Como é que vai ficar isso, Vanks? A altura máxima vai ser 10 vezes... Quanto é o tempo mesmo? 3 segundos. 3 ao quadrado dividido por 2. H igual a 10 vezes 9 dividido por 2. Isso aqui vai dar 90 dividido por 2. Quanto é metade de 90? Vanks, é 45. Pronto, resolveu. Na letra C, amigos, o que é que ele pede aí? Qual a velocidade no ponto mais alto? Olha, presta atenção. Eu vou desenhar aqui o lançamento oblíquo. O ponto mais alto é aqui. O que é que acontece aqui na altura máxima? O Vy é zero. Você só tem quem? O Vx. Por que você tem o Vx? Porque o Vx continua existindo, ele é constante. Então, para você achar a velocidade no ponto mais alto, ela vai ser quem? A velocidade do ponto mais alto vai ser o Vx. Como é que a gente calcula o Vx? V0 vezes cosseno do ângulo. Quanto é que vai ser isso? 50. Vá lá nas informações. Ele te deu o cosseno valendo quanto? 0,8. 50 vezes 0,8 é a mesma coisa de 5 vezes 8, que dá quanto? 40. E a última pergunta que foi feita nessa questão, caro amigo, foi o alcance. Alcance é isso aqui, ó. Essa distância que vai aqui, tá vendo? Ó? Você lança de um ponto até o outro, o alcance é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é o alcance. Como é que a gente calcula o alcance, Vanks? O alcance é V0x ou Vx vezes o tempo. Cuidado que é o tempo total, viu? Não vá trabalhar só com o tempo de subida. Ó, o alcance é o tempo de subida mais o tempo de descida. Isso aqui é importantíssimo. Vamos lá. Velocidade x, 40. Tempo total. Tempo total é 3 mais 3, que é 3 para subir e 3 para descer. Então vai ficar 40 vezes 6. Este corpo vai atingir na horizontal um alcance de 240 metros. Com isso a gente fecha a questão de número 4 e partimos para a última de hoje. Essa questão de número 4, eu trouxe esse desenho para que você pudesse raciocinar comigo. Essa questão aqui, ele tem um desenho na sua apostila que ele traz uma moto que vai tentar uma manobra. Ó, eu vou desenhar aqui o que tem na sua apostila. Tem uma rampa e aqui a gente tem uma altura de 1,2 metros. Aqui eu tenho um ponto A, eu tenho um ângulo aqui de 15 graus, tem uma moto aqui, que é essa que o rapaz está pulando, e aqui eu tenho 5 carros, que juntos medem de largura 12 metros. Ele quer saber o seguinte, vamos analisar, olha o que é que vai acontecer. O motoqueiro vem aqui, ele vai saltar, tá? Ele vai saltar, tá? Ele precisa de uma velocidade mínima para poder conseguir fazer esse salto. Então vamos ler juntos aqui. O motociclista propõe-se a saltar com a motocicleta sobre 5 carros alinhados, um ao lado do outro, como mostra a figura. A figura você está vendo na sua apostila, e para aqueles que estão assistindo aqui comigo sem apostila, eu fiz um desenho. Seria isso aqui, ó. Ele subir aqui, ó. Os carros estão aqui, ele saltar e chegar aqui do outro lado. Para isso, ele prepara uma rampa que forma um ângulo de 15 graus. Está aqui o ângulo, eu já montei o ângulo aqui para você. E a altura máxima de 1,2 metros. Está aqui a altura, ó, 1,2 metros. A massa da moto
a massa do motociclista mais a da motocicleta é 400 kg. Calcule a menor velocidade que ele deve ter no ponto A para realizar o feito. Amigos, daqui do ponto A para frente é lançamento oblíquo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar atento a esse seno, a esse cosseno, porque a gente vai ter que trabalhar com eles. Então, vamos raciocinar. Nós temos dois movimentos simultâneos, um na horizontal e um na vertical. O que é que você vai fazer? Trabalha nos dois. Eu vou começar pela vertical e você vai acompanhar o raciocínio comigo. E à medida que a gente for conversando, a gente vai se entendendo, porque a gente vai ter que descobrir o V0. Essa questão aqui ela é muito bonita e exige que a gente tenha um pouco de paciência para não errar. Bom, lá na nossa questão, lá em cima, você só tem o Vx, porque o Vy aqui em cima é zero, certo? Então eu vou fazer do mesmo jeito dos exercícios anteriores. Vy igual a V0 menos GT. 0 igual a V0 menos 10 vezes T. Tá, é isso aqui que eu tenho. Vanks, como é que eu vou calcular o V0y? Bom, V0y, ele é calculado como? V0 vezes seno do ângulo. Quanto é o seno do ângulo? Você vai já ter que colocar, tá? Porque você vai ter que substituir. O seno é 0,26. Então aqui vai ficar assim, presta atenção. 0 igual a V0 vezes 0,26 menos 10t. Eu vou passar o 10t para o primeiro membro. 10t vai ser 0,26v. Vamos passar o 10 dividindo? Olha o seu tempo aqui. 0,26 vezes V0 dividido por 10. O seu tempo de subida é 0,026 V0. Vanks, por que você fez tempo de subida? Porque isso aqui é só até aqui, ó. Tempo de subida. O tempo de descida vai ser a mesma coisa, 0,026. Tá, o que você vai fazer agora? Se liga, eu vou separar o espaço aqui, porque esse cálculo não é curto. Você já trabalhou lá no tempo de subida, não foi? Agora você vai para onde? Você vai para a horizontal. Você acabou de fazer um exercício analisando a vertical. O que é que na horizontal a gente tem? Na horizontal, meus amigos, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o V0x, tá? Depois dele, eu vou poder descobrir o V0. Eu também posso calcular aqui, raciocínio, o alcance. O alcance, ele ajuda muito aqui. Como é que é o alcance, Vanks? É Vx vezes tempo total. Bom, quanto é o alcance? Olha aqui o tamanho do espaço que a moto tem que passar. Os carros colocados um ao lado do outro tem um valor de 12 metros. Então você faz assim, ó, 12 igual. Como é que eu calculo Vx? Ó, vamos lembrar. V0y é V0 vezes o seno. E o Vx? V0 vezes cosseno. Então vai ficar assim, ó, V0 vezes cosseno vezes o tempo total. Lembrando que o tempo total é o dobro desse, né? Vamos lá, 12 igual a V0 vezes... Quanto é o cosseno? Vanks, é 0,97. Vezes quem? Quem é que vai entrar aqui? Ó, já fiz o 0,97. Tempo total, presta atenção. Vou colocar até bem aqui. O tempo de subida não é 0,26? 0,026? Então o tempo total vai ser 0,052. Por que, Vanks? Porque tu multiplicou por 2. Tempo de subida é 0,026. Tempo de descida, 0,026. Quando eu juntar os dois, 0,052. Então você vai fazer aqui, ó, 0,052, 0,052, V0. Meu Deus do céu, Vanks, essa conta é muito grande. É grande, mas não é absurda. Vamos fazer aqui, ó, 12 igual. Eu vou multiplicar aqui para você, tá? Eu vou ganhar tempo fazendo essa multiplicação. Vai ficar aqui, ó, 0,97 vezes 0,052. Isso aqui vai me dar quanto? Vamos ver aqui quanto que vai dar isso aqui. 0,97 multiplicado por 0,052. Isso aqui vai me dar 0,0544. 0,0544 vezes V0 ao quadrado. Por que V0 ao quadrado? Alguém pode me dizer por que é V0 ao quadrado? Você vai fazer V0 vezes V0. Então eu vou terminar fazendo a raiz quadrada aqui? Vai. 12 dividido por esse povo aqui, ó, 0,05044. Vamos fazer essa divisão. Essa divisão aqui vai ficar 12,05044 dividido vai dar 237
237,90. 237,90. Você está vendo que aqui tem expoente 2? Então, minha velocidade inicial vai ser raiz quadrada de 237,9. Vamos, quanto é que vai dar isso? Vamos tirar a raiz quadrada. A gente descobre já. Aqui vai dar 15,42. Resposta 15,42. 15,42 metros por segundo. 15,42 metros por segundo. Se você quisesse isso aqui em quilômetros por hora, você tinha que multiplicar por 3,6. Então aqui, ó, nossa velocidade inicial, 15, o camaradinha lá, para poder passar isso aqui, essa moto, a velocidade inicial dele tinha que ser de 15,42 metros por segundo. Vanks, eu não tenho noção de como é que seria isso na prática. Ou multiplique por 3,6 que você vê isso aqui em quilômetros por hora. Vai dar 55,5 quilômetros por hora. Que grupo de questões maravilhosas essas que nós tivemos. Obviamente, essa questão aqui sem a calculadora você não conseguiria fazer. Ia fazer por aproximação, porque aí você ia encontrar 12 dividido por 0,05044, tá? Ia ficar arredondado isso aqui, 12 dividido por 0,05, aí tu ia encontrar 240. Raiz quadrada de 240 que você ia fazer. Mas mesmo assim, eu aconselho que você possa fazer uso desse cálculo para você ter detalhes em cada questão, saber exatamente quanto que vai dar. Com isso, nós encerramos esse bloco de questões de sua apostila e fazendo aqui um apelo. Assista novamente esta aula, refaça os exercícios sem olhar. Depois, as dúvidas que surgirem, você vem aqui, assiste a gravação e tira as suas dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo. O WhatsApp está à sua disposição e os nossos canais de comunicação do colégio. Um grande abraço.